Bora trabalhar, meu povo. Bora trabalhar, que a gente não nasceu rico, a gente nasceu feliz. Nós nascemos protegidos por Deus. E se a gente quer as coisas, se você tem um sonho, a gente precisa levantar cedo, correr atrás. Não adianta você ficar em casa reclamando, que não vai adiantar. As coisas para que aconteçam na sua vida, você precisa levantar, você precisa correr atrás e você precisa fazer acontecer. Ah, eu não consigo. Consegue. Hoje em dia as coisas ainda são muito mais democráticas, entendeu? Se você sair da sua zona de conforto e correr atrás dos seus sonhos, a grande tendência é que você consiga. Ah, mas eu quero ser multimilionário. Independente do seu sonho, cara, se você tá vivo, se você tem saúde, se você consegue lutar, lute. Entendeu? As coisas não são... Ninguém tem nada fácil. A vida não é fácil para ninguém, entendeu? A vida é um jogo de futebol, assim, a gente já nasce estreando no jogo de futebol. Então, assim, ao longo do jogo, se você cansar, você senta um pouquinho, descansa e relaxa, repensa e volta para o jogo, determinado a virar o jogo, determinado a ganhar o jogo. A vida é essa, cara. Assim, quando todo mundo nasce, eu acho que outro dia eu até estava conversando com um amigo meu sobre isso, que assim, a vida é algo incrível, assim, se a gente parar para pensar. A gente, no mundo, nós somos mais de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão, gente. Então, assim, e ninguém tem a mesma impressão digital, por exemplo. Então, assim, todos nós somos seres especiais. Independente, eu moro em tal lugar, eu vivo desse jeito. Nós somos especiais. Deus nos fez cada um de um jeito único. Então, assim, todos nós, como eu falei para vocês, todos nós temos, nenhum de nós temos a mesma impressão digital. Então, assim, todos nós somos seres especiais, e por nós sermos especiais, cada um tem a sua percepção de especial. Cada um pode lutar pelo que acredita, cada um pode fazer o que acredita, e não desanimar. Tem muita gente às vezes que desanima, se entrega, aí fica em casa, sentado no sofá, comendo, vendo aquelas séries o dia inteiro, ou fica no celular o dia inteiro jogando, e esquece que a vida aqui fora, ela é feita de oportunidades, e às vezes oportunidades pequenas, que se você às vezes perde, que te faz toda a diferença. 30 minutos, um dia que você perde na sua vida com besteira, é demais. Então, assim, se você quer viver, se você gosta da sua vida, faz alguma coisa por onde. Se você já tem, se você já conquistou boa parte das coisas que você conseguiu, começa a ajudar as pessoas, começa a pensar um pouco diferente, entendeu? E ajudar, que eu falo às vezes, a pessoa às vezes está precisando de uma coisa simples, mas não precisa falar, não precisa postar em rede social que você está dando essa coisa simples para a pessoa. Tem gente às vezes que precisa de um bom dia. Eu preciso às vezes de um bom dia. Eu gosto, adoro quando as pessoas passam perto de mim e falam: bom dia, Altamiro. Eu gosto demais. Então, assim, é fundamental que você faça isso, entendeu? Tem muita gente às vezes que precisa de um bom dia. Tem muita gente às vezes que precisa que você seja um mínimo educado com elas. A vida é tão bonita, assim, então, se você olhar assim os pequenos detalhes, se você for olhar o quanto Deus é importante na nossa vida, aí a gente se surpreende. E eu falo da questão de Deus, porque a gente precisa começar a observar mais, entendeu? Precisa começar
a olhar mais as coisas que estão em nossas voltas, precisa observar mais a presença de Deus, às vezes, fazendo a diferença em nossas vidas. Eu falo por mim que, às vezes, eu sou uma pessoa comum, como todas as outras. Assim, eu levanto cedo, vou trabalhar e, às vezes, tem dia que, às vezes, você está um pouco desanimado, tem dia que você, às vezes, está um pouco apertado, você sabe que, às vezes, você precisa pagar uma conta ou você precisa resolver um problema que às vezes é um pouco difícil, mas aí você ora, você pede a Deus e você vê que às vezes as coisas acontecem na nossa vida. Muita gente às vezes não observa isso, entendeu? A pessoa às vezes na correria do dia a dia, ela não observa esses pequenos detalhes assim na sua vida. Tem gente às vezes que às vezes fica numa situação complicada, aí às vezes as coisas vão se resolvendo e a pessoa às vezes não observa, e a pessoa fica naquele ritmo, a pessoa vai só reclamando, e ela não vê que a vida às vezes está se resolvendo, que às vezes ela está conquistando as coisas que ela queria aos poucos. Às vezes a doença que está na vida dela, de uma pessoa que ela ama, que essa doença está se resolvendo. Mas as pessoas às vezes, né, a correria do dia a dia, as pessoas não fazem isso. Então assim, é preciso que a gente comece a fazer diferente, entendeu? A gente precisa às vezes de um milagre. Se a gente precisa às vezes de uma ajuda na vida da gente, a gente precisa começar a pensar mais em Deus, precisa agradecer mais em Deus. Você já viu falar que quando você precisa de um milagre na sua vida, você tem que sentar, pedir perdão a Deus por todos os seus pecados. Sim, se você faz isso, todos nós temos os nossos pecados. A gente precisa sentar e pedir: Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe esse tipo de coisa que eu fiz, uma situação que eu prejudiquei alguém, uma situação que eu de certa forma não consegui resolver para a pessoa. A gente precisa pedir perdão a Deus por isso, e a gente precisa também resolver a nossa situação. A gente precisa perdoar as pessoas. Às vezes a gente é prejudicado, às vezes uma pessoa faz alguma coisa com alguém, a gente precisa, sabe, pedir perdão. A gente precisa perdoar essas coisas na nossa vida. A partir do momento que você faz isso, a partir do momento que a gente está com o coração puro, você perdoou, você pediu perdão a Deus pelos seus pecados, aí sim você pode: Deus, permita esse milagre na minha vida. E Deus vai te atender, sabe? Ele te atende. Você precisa só observar mais, entendeu? A gente só precisa observar mais, que a gente vê os pequenos ou grandes milagres na nossa vida. Então é isso, gente. Que todos nós tenhamos aí uns bons dias, né? Não vou falar hoje um bom dia, que todos nós tenhamos bons dias, que todos nós saibamos sorrir mais, que todos nós saibamos agradecer mais, e que todos nós saibamos reconhecer mais a presença de Deus na nossa vida. É fácil, gente, fazer isso. É muito fácil, entendeu? A gente basta, como eu falei para vocês, basta que nós sejamos mais observadores. E não adianta, Deus é toda diferença na nossa